Capítulo 12. Diferentes tipos de pais. Como pais e mães espirituais são treinados desde a base. Neste capítulo, vamos ver que famílias espirituais se desenvolvem melhor em ambientes em que um poderoso fluir de ministração pode ocorrer durante o processo em que os pais passam o seu legado espiritual para seus filhos. Esses ambientes de famílias ou pequenas células, inicialmente, promovem relacionamentos que podem crescer naturalmente, porque as pessoas percebem que são ministros e podem se desenvolver e se tornar pais ou mães espirituais à medida que realizam a obra do ministério. Minhas 2 décadas de experiência com o Ministério de Grupos Pequenos me convenceu de que cada membro deve aprender a passar adiante o que aprendeu espiritualmente, para que o legado das famílias espirituais possa continuar. Se não desenvolvermos crentes dessa maneira, estamos falhando em promover para o futuro e vamos perder os nossos filhos. Em seu livro Você Não Tem Muitos Pais, o Dr. Mark Huber explica o que acontece com frequência quando a igreja não reconhece que o fluir do poder do reino de Deus ocorre por meio do relacionamento de um para com o outro. Sem um relacionamento espiritual, pai e filho jamais poderá haver a transmissão das porções dobradas, ou uma base verdadeira de autoridade espiritual e identidade. O fluir de todo o poder no reino de Deus ocorre por meio do relacionamento uns aos outros. A amputação desses relacionamentos tem tirado o poder da igreja. A conexão desarticulada na vida do povo de Deus tem tornado alguns membros mancos e enfraquecidos pela atrofia espiritual. Outros membros têm ficado exaustos, esgotados, com uma porção desequilibrada de responsabilidade e cuidado no reino. Para manifestar o Cristo completo para todo mundo, as conexões precisam ser restauradas e o equilíbrio de poder compartilhado por todos os membros. Eu concordo de todo o coração. Creio que o equilíbrio de poder pode ser compartilhado à medida que os legados espirituais são passados adiante de pais para filhos, de maneira prática e fácil, enquanto eles são treinados no campo de treinamento espiritual dos grupos pequenos. Muitas vezes esses pais e mães espirituais vão além e acabam se envolvendo em outras áreas de liderança da igreja. A maneira mais simples de explicar como um legado espiritual é passado adiante é dar a você um exemplo prático de uma igreja baseada em células. Treinando-os a partir da base. Eu tive o privilégio de servir como pastor em uma igreja baseada em células na Pensilvânia por muitos anos. Numa igreja em célula, todos os membros comprometidos com a igreja estão comprometidos com outros crentes em uma célula junto com o líder da célula. Os líderes da célula olham para a liderança da sua igreja como pais espirituais, que provêm orientação e visão para toda a igreja. Nós usamos o termo célula por causa das células em nosso corpo, que crescem e a certa altura passam pelo processo de mitose, em que cada célula se multiplica em duas se multiplicam em 4 e o processo de multiplicação continua. Esse processo da multiplicação de células encontra seu modelo no livro de Atos, quando a igreja do Novo Testamento se reunia na casa em cada cidade, Atos 20:20. Tudo começou no final da década de 70, quando Laverme e eu nos tornamos pais espirituais de um grupo de jovens cristãos e iniciamos uma célula em nossa casa. Em 1980, havíamos multiplicado em 2 células em 2 casas diferentes. Em outubro de 1980, havia 3 células e começamos uma nova igreja. Tivemos 25 pessoas no primeiro culto de celebração, num domingo pela manhã. Pela graça de Deus, essas células continuaram a crescer, à medida que as pessoas da nossa comunidade entregavam sua vida a Cristo e muitos começaram a participar de uma família espiritual, célula, e da nossa nova igreja. 10 anos mais tarde, em 1990, havia mais de 2.300 pessoas comprometidas com a nossa igreja em mais de 125 células. Plantamos igrejas na Escócia, no Brasil, no Quênia. Se você deseja ler mais a respeito da nossa história, você pode encontrá-la no livro em que descrevi a nossa aventura como igreja em células, intitulado De Casa em Casa.
Nesse processo de crescimento e multiplicação da nossa igreja, centenas de pais e mães espirituais foram liberados como ministros do povo de Deus por meio das células. A seguir, relata a história de Cal, que recebeu o treinamento inicial no campo de treinamento e mais tarde passou adiante uma herança de pai espiritual. Cal tinha cerca de 50 anos quando ele e sua esposa Doris, da pequena cidade de Marhen, na Pensilvânia, começaram a participar da nossa igreja e do ministério em células. Cal era um membro modesto e quieto na sua célula e trabalhava numa fábrica de produção de alimentos. Doris era representante de compra de uma firma local. Líder de célula. Depois de certo tempo, a disposição de Cal e Doris para servir e desenvolver relacionamentos na sua célula chamou a atenção dos seus líderes de célula. Eles foram convidados a considerar a possibilidade de liderar uma célula. Com temor e tremor, aceitaram essa nova aventura e fizeram um curso de treinamento de líderes de célula na nossa igreja. Depois de alguns meses como auxiliares de liderança, Cal e Doris assumiram a responsabilidade de liderar sua célula. Eles não eram de aparecer muito, mas amavam as pessoas, e não demorou muito para sua sala de estar ficar completamente cheia. Eles eram um casal do tipo, faça o que você pode com o que você tem, onde você está. As pessoas naturalmente eram atraídas porque eles eram autênticos. Depois de certo tempo, eles mentorearam auxiliares de líderes do grupo, formando líderes suficientes para iniciar outra célula. Não demorou muito e eles começaram mais 2 células, depois 3, 4. Nos 2 anos seguintes, suas células continuaram a crescer e se multiplicar. Pastor local. Entre mentes, nossa igreja familiar estava se expandindo rapidamente e precisávamos acrescentar mais pastores ao nosso quadro de obreiros que fossem capazes para servir como pais espirituais de líderes de célula. Enquanto orávamos e procurávamos pais espirituais entre as células, nossos olhos caíram sobre Cal, um verdadeiro pastor. Ele já estava exercendo essa função para os líderes de célula. Ele havia sido treinado no seminário e no campo de treinamento das células. Cal inicia a nossa equipe pastoral de tempo integral e continua a ser pai espiritual dos líderes de célula em Marhen e seus arredores. Alguns anos mais tarde, o Senhor chamou a nossa igreja para descentralizar-se e plantar 8 igrejas baseadas em células autônomas em nossa região, todas ao mesmo tempo. Quem tornou-se pastor geral, nós usamos o termo presbítero geral, da nova igreja em Marhen, você adivinhou? Cal. Depois da liderança de Cal, essa nova igreja em células em Marhen logo iniciou uma nova célula na Escócia. O casal escocês Duke e Cat fizeram o nosso curso Escola de Liderança e Plantação de Igrejas, baseada em células, e participaram de uma célula na igreja de Marhen. Eles retornaram para a Escócia para plantar uma nova célula. Essa célula cresceu e se multiplicou e emergiu uma nova igreja em células na Escócia. Cal é o pai espiritual de Doke, mesmo que um oceano os separe. A igreja em células em Marhen continua abrindo novos grupos dos mais diferentes lugares da comunidade. Eles também plantaram 2 outras igrejas em células na Pensilvânia. Líder apostólico. Cal completou 65 anos recentemente. Ele recebeu a maior parte do seu treinamento de liderança na igreja local. Não demorou muito e ele se tornou líder da sua primeira célula. Sua história tem sido e continua sendo impressionante. Há algum tempo, Cal passou a liderança da sua igreja para um dos seus presbíteros capazes de quem ele foi pai espiritual por muitos anos. Ele agora é o pai espiritual dos líderes da igreja. Hoje, vários líderes de igreja de vários lugares da nossa nação e de outros lugares do mundo veem em Cal o seu pai espiritual. Ele faz parte do Conselho Apostólico da Dover Church, que supervisiona líderes de mais de 70 igrejas baseadas em células espalhadas pelos 5 continentes. Há alguns meses, um líder do Corpo de Cristo de outra parte dos Estados Unidos me disse: tenho procurado um pai espiritual por toda a minha vida cristã, e Deus respondeu às minhas orações. Cal tem se tornado um pai para mim. Cal trabalhava numa fábrica de produção de alimentos quando o Senhor o chamou para aprender a ser pai espiritual. O Senhor usou a experiência de Cal como líder de célula para prepará-lo para um serviço futuro no seu reino. Ele não tinha como expiação ser pastor de uma igreja, muito menos pastorear outros pastores. Ele amava Jesus e queria servi-lo em uma função de apoio na igreja local. Mas Deus tinha outros planos divinos. Cal foi treinado em um grupo pequeno e passou pelos vários níveis de paternidade espiritual. Primeiro, ele se tornou pai espiritual de crentes novos em Cristo nas células que se reuniam nas casas.
Romanos 16, 3, 11. Mais tarde, depois de multiplicar sua célula várias vezes, ele se tornou pastor e passava boa parte do seu tempo servindo como pai espiritual de líderes de célula de sua cidade em cidade. Tito 1,5. Ele tinha se tornado uma espécie de avô espiritual ou líder de igreja. Depois disso, Cal tornou-se um pai apostólico, função que ele continua exercendo até hoje. Ele começou a supervisionar e mentorear líderes, pastores, de igrejas exatamente como Paulo, Barnabé, Áquila, Priscila, Tito, Timóteo e tantos outros da igreja primitiva. Ele se tornou um bisavô espiritual. Somos chamados para ser pais espirituais. Eu preciso esclarecer que a história de Cal é singular a Cal. Nem todos que são treinados em grupos pequenos acabarão se tornando pais apostólicos, pastores locais ou mesmo líderes de grupos pequenos. Mas visto que cada crente recebeu a missão de ajudar novos cristãos a amadurecer na fé, somos chamados para ser pais e mães espirituais independente de termos gerado esses filhos em Cristo ou não. O Senhor requer de nós que reunamos esses novos cristãos debaixo das nossas asas para mentoreá-los. Alguns líderes de grupos pequenos vão permanecer líderes de grupos pequenos e transmitir seu legado dentro do seu grupo ou treinar mais líderes de grupos pequenos, porque esse é o seu chamado da parte de Deus. Eles acabarão se tornando pais e avós espirituais porque mais cedo ou mais tarde, aqueles a quem serviram como pais espirituais no Senhor vão tornar-se pais espirituais para a próxima geração. E a linhagem continua. Talvez alguns desses líderes de grupos pequenos vão acabar se tornando pastores de igrejas locais ou líderes apostólicos, mas certamente isso não ocorrerá com todos. Precisamos seguir o chamado de Deus em nossa vida e não ser forçados a assumir um papel de liderança para o qual não fomos chamados. Davi tentou colocar a armadura de Saul, mas ela não lhe servia. Não podemos usar a armadura de alguém outro. Apenas lembre, quer você esteja envolvido em alguma área da liderança ou não, cada crente é chamado a exercer a paternidade espiritual. Além disso, somos todos chamados para ser mentoreados por aqueles que estão acima de nós no Senhor, que vão prover treinamento amoroso e proteção para nós. Esses relacionamentos devem ser estabelecidos pelo Senhor por meio do seu Santo Espírito. Pais formados na base, o chamado para todos nós. A Igreja do Novo Testamento era um movimento de base em que as pessoas comuns se reuniam de casa em casa e levavam outras pessoas a Cristo, servindo amorosamente como pais espirituais. Esses relacionamentos eram semelhantes ao relacionamento bíblico de Paulo e Timóteo. Eles abriram suas casas e generosamente serviam uns aos outros. Eles compartilhavam sua fé em Jesus, estendendo sua graça e perdão para o mundo. Nesse ambiente de grupos pequenos, eles cultivavam relacionamentos amorosos uns com os outros e aprendiam a tornar-se pais e mães espirituais a partir da base. Eu gosto de chamar esses pais e mães espirituais treinados nesse ambiente de pais formados na base. Quando iniciamos a nossa igreja, éramos um movimento inexperiente, baseado em células que começou a crescer com o surgimento dos pais espirituais que foram formados na base. No final da década de 70, o Senhor falou comigo e me desafiou a me envolver com a igreja subterrânea. Na época, eu tinha um pouco conhecimento acerca das células e de como os relacionamentos familiares ali desenvolvidos podiam impactar nossas vidas. Mas eu tinha uma figura na mente de uma igreja subterrânea com o formato de uma árvore. Seu tronco, os galhos e as folhas são apenas a metade da figura. A parte não perceptível, o sistema subterrâneo de raízes, nutre toda a árvore e a mantém saudável. A igreja subterrânea é formada por crentes reunidos em grupos pequenos para orar, evangelizar e construir relacionamentos saudáveis uns com os outros. Esses relacionamentos de prestação de conta entre pai e filho e mãe e filha são uma conexão vital para cada membro experimentar o crescimento espiritual, o encorajamento e reprodução. Nós encorajamos cada crente da nossa igreja a desenvolver a paternidade espiritual a partir da base. Um pai formado na base é um crente que está envolvido em discipular novos crentes e, em alguns casos, também se tornar um líder ou auxiliar de célula em um ambiente de grupo pequeno. Ele recebe o chamado de ser o pai espiritual de outros dentro do grupo pequeno. Cal começou dessa maneira, primeiro como um pai espiritual formado na base, enquanto recebia um treinamento valioso no grupo pequeno. Milhares de igrejas ao redor do mundo estão retornando ao padrão bíblico de encorajar encontros de grupos pequenos
E nas casas, esses líderes e auxiliares de célula enxergam os membros do seu grupo como uma família espiritual, em que todos precisam ser treinados e nutridos para se tornar pais e mães espirituais. Pais espirituais formados na base dão um treinamento básico para o seu grupo pequeno. O ministério em células, sem a dinâmica da paternidade espiritual, vai se tornar mais um simples programa da igreja em pouco tempo. Pais da igreja local. Nossa igreja cresceu rapidamente com a reprodução dos pais que foram formados na base. Precisávamos de outro tipo de pai espiritual para acomodar o crescimento. Começamos a desenvolver o nível seguinte de pais espirituais, pastores e presbíteros. Cal passou para esse nível de paternidade espiritual porque Deus confiou a ele a responsabilidade de supervisionar não somente uma ou duas famílias, células por sua vez, mas uma equipe de pais e mães espirituais, líderes de célula na igreja. Agora ele era o pastor pai de uma congregação composta de muitas células. Essa nova ramificação de paternidade espiritual nos proporcionou a oportunidade de multiplicar a igreja em 8 congregações, na Pensilvânia, e em 3 congregações em outros países. Nós víamos a liderança, o presbitério, dessas 11 congregações como pais da igreja local. Eles consideravam a sua igreja como uma família de crentes reunidos nas células. Eles eram chamados para supervisionar as muitas famílias espirituais, células e líderes de célula da igreja. O pastor de uma igreja local deve ter o coração de pastor para cuidar dos líderes de célula, que por sua vez cuidam das suas ovelhas, a congregação. Quando eu era pastor geral, disse muitas vezes para a nossa equipe de pastores: vocês não devem ficar no seu escritório o dia todo. Vocês devem estar se encontrando com os líderes de grupo, exercendo sua função de pais espirituais. Um pastor deve encontrar-se com seus líderes de grupo pequeno no ambiente deles. Certa ocasião, quando eu servia como pastor, eu tomava 3 cafés da manhã no mesmo dia, quando me encontrava individualmente com 3 líderes de células em um restaurante perto de onde eles moravam. Em certa ocasião, eu subi no trator de um líder de célula e passei um tempo com ele enquanto ele arava o seu campo. Gastar tempo dessa forma, exercendo a função de pai espiritual, de líderes de grupos pequenos na igreja, contribui para a formação de futuros pais espirituais. Alguns desses pais espirituais vão algum dia desejar ter suas próprias famílias. Eles vão se tornar implantadores de igreja, começando uma ramificação de famílias completamente nova, uma nova igreja que vai atender às necessidades da nova geração que está vindo para o reino de Deus. O pastor que tem o coração de pai está mais interessado no bem-estar dos seus filhos e filhas espirituais do que na sua visão pessoal para a congregação. Carl Jackson é um líder pai assim. Quando preguei na sua igreja em North Chile, em Nova York, testemunhei um fenômeno impressionante. A igreja está no meio de uma campanha para levantar fundos para construir um auditório para 1.200 pessoas. Mas recentemente eles enviaram 2 novos implantadores de igrejas com suas equipes para iniciar novas igrejas. Eles puderam enviar essas equipes porque 2 homens da congregação tinham o chamado de Deus para implantar novas igrejas nas comunidades onde moravam. Carl Jackson é um exemplo de uma nova geração de pais que Deus está levantando entre nós, que não vão barrar seus filhos espirituais de cumprir sua visão pessoal. Enquanto estavam levantando fundos para um novo auditório, novos líderes foram enviados com a bênção de começar novas igrejas. Pais apostólicos. Quando nossa igreja completou 15 anos de idade, tínhamos crescido a tal ponto que sabíamos que teríamos de iniciar um novo nível ou ramificação de paternidade espiritual para cumprir o que Deus nos tinha chamado a fazer. A visão que o Senhor tinha nos dado de desenvolver um relacionamento com Jesus e uns com os outros e alcançar o mundo de casa em casa, de cidade em cidade e de nação em nação, não podiam ser concretizadas debaixo da nossa estrutura de igreja naquele momento. Assim, entregamos a nossa igreja. Nossa pregação sempre visou capacitar e liberar os crentes como indivíduos para exercer todo o seu potencial. E agora estávamos dando essa liberdade para que cada uma das nossas congregações da nossa grande igreja na Pensilvânia Rural, estávamos convencidos de que o Senhor estava nos orientando a liberar cada congregação, dando a elas a opção de unir-se às famílias das igrejas e ministérios da Dove Christians, ou ligar-se a outra parte do corpo de Cristo. As 8 congregações e a maior parte das igrejas plantadas no exterior expressaram o desejo de permanecer juntas e ser parceiras da família da Igreja Dove, a nível mundial.
Nossa transição requeria que formássemos um conselho apostólico para dar supervisão espiritual à liderança de todas as congregações autônomas. Essa equipe deu origem a uma nova categoria de paternidade espiritual em nossa igreja, a saber, os pais apostólicos. Os pais espirituais que fazem parte do conselho apostólico oferecem supervisão espiritual, proteção e servem como um tribunal de apelação para o pastor geral e para as equipes de lideranças da nossa igreja local. Peter Wagner, em seu livro As Novas Igrejas Apostólicas, chama esse movimento apostólico como seus pais apostólicos de A Nova Reforma Apostólica. Ele diz que essa nova obra de Deus está mudando o modelo do cristianismo protestante ao redor do mundo. O cristianismo tradicional inicia com a situação presente e concentra-se no passado. O novo cristianismo apostólico inicia com a situação presente e concentra-se no futuro. Esses novos líderes apostólicos procuram liberar o povo das suas congregações para realizar o ministério da igreja. Como um pai biológico saudável que se relaciona com seu filho casado, os pais apostólicos procuram influenciar em vez de controlar. Esses pais apostólicos ponderados têm o objetivo de mentorear e treinar os pastores das igrejas locais. Isso ocorre por meio do desenvolvimento de relacionamento de apoio com o presbítero da igreja local. Esse relacionamento é ordenado por Deus, não se desenvolve por meio de estrutura denominacional. Mais de 20 pais apostólicos são mencionados no Novo Testamento. Paulo, Barnabé, Silas, Tiago, Timóteo e muitos outros. Eles tinham a responsabilidade diante do Senhor de servir a liderança da igreja primitiva. As cartas de Paulo são um exemplo da paternidade espiritual apostólica do Novo Testamento. Sou especialmente sensível a esse tipo de paternidade espiritual, porque na maior parte do tempo como pastor de uma igreja, não tive ninguém como pai espiritual. Paguei caro por isso. O Senhor, porém, sempre é redentor. Ele tem usado a lacuna que experimentei para tornar-me sensível a Ele e treinar pais apostólicos que vão ajudar a mentorear essa nova geração de liderança da igreja. Existem muitos líderes solitários nos dias atuais, pastores e esposas de pastores de igrejas independentes e de igrejas denominacionais, que estão à procura de pais e mães espirituais. O Senhor está ouvindo seu clamor e levantando muitos pais apostólicos em nossos dias que receberam o chamado e a paixão para servir a esses ministros órfãos das igrejas locais. Esses ministros precisam de um ministro mais maduro para sentar com eles regularmente, ouvir o que eles têm a dizer, chorar com eles e treiná-los. Pais apostólicos vão encorajá-los a depender do Senhor e confiar na sua palavra. Muitos pastores têm tido dificuldade em servir como pais espirituais dos futuros líderes das suas igrejas, porque eles próprios nunca tiveram um pai espiritual. O único modelo de líder espiritual que eles conhecem é aquele que lidera de forma gerencial e controla de cima para baixo. O Senhor está colocando os solitários em família. Igrejas que embarcaram no ministério em células sem entender e viver a paternidade espiritual apenas iniciaram mais um programa religioso de grupos pequenos. A igreja é edificada por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de relacionamentos ordenados por Deus. Em Salmo 68:6, o Senhor promete dar um lar aos solitários. O Senhor está restaurando a paternidade espiritual da sua igreja atual, para suprir as necessidades dos novos crentes solitários, dos membros de igreja solitária, dos líderes de células solitárias e dos pastores solitários. Recentemente estive na Bulgária e um pastor me disse quando nos dirigimos ao aeroporto: a solidão que eu sentia no meu coração por anos desapareceu. O Senhor proveu paz espirituais para mim. O pai apostólico vai ter um coração para ajudar a completar, não competir, com o ministério que o Senhor está desenvolvendo na igreja local. Ele vai ser um treinador e um encorajador que se coloca ao lado do pastor para ajudar a cumprir a visão do pastor. Como representante de Jesus Cristo, ele vem com um coração de servo e deseja ver seu filho espiritual excedê-lo amplamente no ministério. Enquanto estava na África do Sul, falando em uma conferência, o Senhor veio falar comigo e me perguntou se eu tinha um bom conhecimento acerca de apóstolos e do ministério apostólico. Ele não tinha clareza acerca do ministério apostólico na igreja de hoje e simplesmente queria minha opinião. Nos últimos anos, ele disse, junto com uma equipe de amigos, começamos 90 igrejas. Nós procuramos acompanhar essas igrejas e manter um relacionamento com os líderes. Será que isso é um ministério apostólico? E eu lhe assegurei que era.
Essas igrejas estavam sendo desenvolvidas por relacionamentos em que os pais apostólicos davam uma supervisão amorosa àqueles que estavam pastoreando cada uma das 90 igrejas. Esse jovem líder cristão via essas igrejas como um agrupamento de famílias espirituais, e ele tinha como objetivo ajudá-las a crescer de maneira saudável e forte. Cada congregação, denominação, movimento e corrente dentro do corpo de Cristo é muito importante para o Senhor. Todos nós somos necessários e devemos nos esforçar para trabalhar juntos, porque somos a família de Deus. No entanto, independente de como você queira chamá-los em sua denominação ou movimento, pastores e líderes do corpo de Cristo estão clamando por pais apostólicos. As denominações que começam a implantar a verdade da paternidade espiritual dentro das suas estruturas vão experimentar o sopro do vento novo do Espírito. Porém, isso deve ocorrer por meio de relacionamentos, não pela hierarquia burocrática. Um dos motivos da falta de pais apostólicos no corpo de Cristo tem sido a falta de apoio financeiro. Da mesma maneira que os crentes das igrejas locais dão seus dízimos para apoiar a liderança local, muitas igrejas em vários lugares do mundo estão dando dízimos para apoiar a equipe de pais apostólicos que servem a eles. Pais de regiões. O Senhor está fazendo uma coisa maravilhosa em nossos dias. Ele está restaurando a unidade pela qual ele orou em João 17:21. Para que todos sejam um Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Muros que têm dividido denominações e igrejas por séculos estão sendo derrubados rapidamente em todo o mundo. Os pastores da mesma cidade, que não se conheciam, estão agora se encontrando, orando junto regularmente e apoiando um ao outro. Esse tipo de unidade entre igrejas é estimulante. Nos próximos anos, surgirão líderes espirituais de vários Black Groves e denominações que vão formar equipes de lideranças espirituais para servir em várias cidades e regiões do mundo. Veremos pais apostólicos servindo as cidades pequenas, cidades grandes e regiões maiores. Eles não vão mais pensar em termos de pastorear apenas a sua própria igreja, mas vão orar no sentido de sentir a responsabilidade com os outros líderes servos em todo o corpo de Cristo para pastorear a sua região. Isso não vai provocar competição entre as denominações, mas trazer uma perspectiva de totalidade. Apesar de esses pais regionais estarem interessados na unidade, isso não vai ser o foco principal. O seu foco principal será no Senhor e na sua ordem de alcançar os perdidos à medida que o Senhor fizer a sua colheita. Quando Laverne e eu casamos em 1971, descobrimos que tínhamos um ciclo de relacionamentos que precisavam fomentar. Os relacionamentos da família dela e da minha. Ambos eram importantes. Cada denominação e movimento da igreja tem um propósito redentor da parte do Senhor para determinada região. Precisamos manter relacionamentos saudáveis com os pais apostólicos do nosso movimento de igreja, bem como os pais espirituais da nossa região. Quando a Ford monta um carro na linha de montagem em Detroit, as peças desse carro vêm dos mais diversos lugares do mundo. Essas partes são montadas em Detroit. Deus tem reunido denominações e igrejas de todas as partes do mundo, nas grandes cidades e metrópoles. Todos os ministérios e igrejas devem ser honrados. À medida que caminhamos juntos em unidade em nossa região, o Senhor vai derramar sua bênção. A unidade entre pastores e líderes das igrejas da mesma região constantemente aparece como um dos pré-requisitos mais importantes para a vinda do avivamento a qualquer cidade. Pais apostólicos que servem as cidades, metrópoles e regiões preparam o terreno para a unidade que traz o avivamento. Existem pais apostólicos que fazem parte da liderança sobre movimentos e líderes apostólicos que participam da liderança sobre regiões. Alguns líderes apostólicos servem nas duas áreas de liderança. Esses pais não se autoindicam, mas são reconhecidos pela liderança da igreja e ministério das regiões que eles representam. Pais com os 5 dons ministeriais. Calvin Greiner, um mestre profético de Maine, na Pensilvânia, depois de servir por um tempo como pastor-geral de uma igreja, hoje ministra em igrejas de muitas denominações como ministro dos 5 dons espirituais. Deus está levantando em sua igreja, nos dias atuais, ministros que apresentam os 5 dons ministeriais, como é o caso de Calvin.
E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Efésios 4, 11 e 12. A origem dos cinco dons ministeriais vem de Jesus Cristo. Jesus é o apóstolo dos apóstolos, assim como o Pai me enviou, eu os envio, João 20, 21. No grego, um embaixador do evangelho que é enviado e chamado de apóstolo. Jesus é profeta dos profetas. A princípio, seus discípulos não entenderam isso, João 12, 16. Como profeta, Jesus explicou o que eles não entendiam. Jesus é evangelista dos evangelistas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 6. Jesus é mestre dos mestres. Vocês me chamam mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. João 13, 13. Jesus é pastor dos pastores. Eu sou o bom pastor. João 10, 11a. Calvin penetrou numa área de paternidade espiritual em que existe uma enorme lacuna no corpo de Cristo. Cada semana, ele treina ministros que apresentam um grande potencial para desenvolver os 5 dons ministeriais, para ensinar a palavra de Deus. Calvin é o que eu chamo de pai dos 5 dons ministeriais. Ele sabe que, se ele treinar alguns jovens mestres e profetas, que por sua vez treinem outros, o potencial de reprodução será avassalador. Pais e mães espirituais que foram dotados com 5 dons ministeriais treinam a próxima geração dos seus dons específicos e no chamado. Como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eles falam com a autoridade do Senhor porque representam um dos dons ministeriais de Jesus Cristo. O Senhor confirma esses dons por meio de frutos espirituais, vidas transformadas e sinais que seguem seus ministérios, como a realização de milagres. Eles são reconhecidos pela liderança da igreja local e liberados para o ministério. Pais apostólicos treinam novos ministros apostólicos. Pais proféticos treinam novos profetas no ministério profético e assim por diante, para que o corpo de Cristo seja preparado, encorajado e alcance a maturidade. O Senhor enviou pais que apresentem um ou mais dons espirituais, conforme Efésios 4, 11 e 12, a nós para que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O alvo deles, como ministério quíntuplo, é treinar, equipar e preparar os membros do corpo de Cristo, para que sejam funcionais na vida diária como ministros do Evangelho de Cristo. Eles servem como mentores para as futuras lideranças, de acordo com como eles mesmos aprenderam, e ajudam futuros líderes a evitar muitas das ciladas das gerações passadas. Eles treinam seus filhos e filhas espirituais para ministrar com o poder sobrenatural do Espírito Santo. A importância dos dons espirituais do ministério. Nem todo crente vai funcionar como um pai das 5 áreas de ministério, como apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. No entanto, cada crente pode ministrar com o poder sobrenatural do Espírito Santo, de acordo com os dons do Espírito descrito em 1 Coríntios 2, de 7 a 11. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, poder para operar milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de língua e interpretação de línguas. Dennis DeGrasse, em seu livro Os Dons do Espírito Santo, nos lembra da importância desses dons espirituais na igreja atual. Infelizmente, alguns santos dos dias atuais acreditam que os dons do Espírito estavam reservados para os bons tempos do cristianismo da igreja primitiva e não para a cristã atual. Eles afirmam que os cristãos primitivos precisavam do poder sobrenatural do Espírito Santo para a difícil tarefa que estava diante deles com um movimento inexperiente. E quando eles já não precisavam dos dons para iluminar e ampliar a proclamação do Evangelho, esses dons cessaram. Contudo, ao estudarmos a história da igreja, vemos que existem muitas evidências das manifestações dos dons do Espírito ao longo da história. Embora em épocas escuras dessa história a manifestação desses dons tenha sido rara, os dons nunca cessaram. Se os dons sobrenaturais do Espírito não foram muito visíveis na igreja dos séculos passados, não foi porque Deus havia removido esses dons de cena ou porque os crentes já não necessitavam deles. A raridade dos dons simplesmente retratava uma falha da parte do povo de Deus. Nessas épocas de renovação da história da igreja, os crentes muitas vezes afirmavam estar agindo de acordo com a dinâmica dos dons espirituais. Isso trazia vida nova para a igreja. Creio que a igreja de hoje está novamente faminta pelo seu poder sobrenatural para viver vitoriosamente.
Precisamos dos dons hoje mais do que em qualquer outra época, porque precisamos do seu poder. Paulo recomendou aos santos em Coríntios que prestassem atenção aos dons do Espírito. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. 1 Coríntios 2, 12, 1. Não podemos nos dar o luxo de ignorar ou ser ignorante acerca desses dons importantes, porque precisamos muito deles para sermos eficientes no ministério do Senhor. Em outra época, Paulo encoraja a igreja a buscar com dedicação os dons espirituais. 1 Coríntios 14, 1. Deus cuidou para que os dons espirituais fossem registrados em sua palavra para o nosso benefício. Eles não são somente um importante fato histórico, mas estão à nossa disposição hoje. Os 9 dons do Espírito Santo não podem ser herdados. Eles são dados livremente por Deus aos seus filhos. Eles não são o resultado de uma retidão pessoal ou consequência do exercício de uma disciplina espiritual ardosa. Os dons são dados livremente de acordo com a soberana vontade de Deus. Os novos dons foram dados para a ministração uns dos outros. Como membros do corpo de Cristo, deveríamos esperar que Deus manifestasse seus dons por nosso intermédio para ministrarmos a uma pessoa em necessidade. Os dons espirituais são como dinamite. Eles são poderosos para o bem ou podem ser distorcidos e mal interpretados pelo inimigo para o mal. Os pais que apresentam um ou mais dos 5 dos dons ministeriais estão sendo levantados pelo Senhor em nossos dias para preparar ministros maduros que operem de acordo com os dons do Espírito Santo. Creio que eles vão seguir o exemplo dos cavaleiros nos tempos de John Wesley, que viajavam a cavalo de casa em casa e de congregação em congregação para ministrar ao povo de Deus, treinando as pessoas para o seu serviço, restaurando o poder e o fruto do Espírito. Precisamos de todos os tipos de paternidade espiritual para cada área da vida da igreja nesses últimos dias críticos, à medida que vemos o Senhor restaurando a verdade de Malaquias 4:6. Deve haver um equilíbrio entre o poder e o fruto do Espírito para que essa verdade possa ser cumprida. Uma boa parte da transmissão do poder e do fruto do Espírito vem por meio da paternidade espiritual pessoal. Rick Joyner recentemente escreveu esta palavra profética acerca da igreja. Muitas vezes, aqueles que conhecem o poder do Espírito não revelam muito do fruto do Espírito, e aqueles que apresentam o fruto do Espírito não conhecem o poder do Espírito. Isso vai mudar radicalmente. Aqueles com o fruto do Espírito vão começar a andar no poder, e aqueles com poder vão começar a apresentar o fruto do Espírito. Deus é todo-poderoso, mas Ele também é amor, e para a igreja refletir a sua imagem, precisa manifestar tanto o seu poder como o seu amor. Quando esses dois aspectos forem unidos, o Evangelho avançará poderosamente. A paternidade espiritual faz parte do plano de Deus para restaurar tanto o poder do Espírito como o fruto do Espírito em sua igreja. O fruto precisa ser cultivado para crescer. Vamos nos humilhar e aprender a olhar para aqueles que cultivaram o solo das nossas vidas como pais espirituais, para que possamos apresentar o fruto que vai permanecer para a próxima geração de liderança. Deus tem planos divinos para a nossa vida. Eu era granjeiro quando o Senhor me chamou. Eu era granjeiro quando o Senhor chamou Laverme e a mim para nos tornarmos pais espirituais de crentes novos. Ele estava nos treinando nos aspectos básicos da paternidade espiritual. Naquela época, não fazíamos ideia para onde o Senhor estava nos levando. Nosso Deus não olha para a aparência das pessoas. Algumas pessoas são donas de casa, outras são estudantes, outras são diretoras de empresas, ou trabalham em firmas de advocacia, em fábrica, em lojas de departamento. O chamado é o mesmo. Ele está chamando a você e a mim para sermos pais espirituais. Como você vai ver no próximo capítulo, temos campos distintos de atuação.